Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade nos estudos bíblicos dos nossos vídeos extras. A lição de número 10, que trata ofertas pacíficas para um Deus de paz. Hoje o nosso estudo extra está na leitura bíblica em classe, capítulo 7 de Levítico, versículo de número 16. E se o sacrifício da sua oferta for por voto ou oferta voluntária, no dia que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Vá para a sua lição com o primeiro tópico, a excelência da oferta pacífica. E nós temos o item 2, tipos de ofertas pacíficas. Aí vamos aqui, ó. As ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades ou fase: ações de graça, voto e oferenda, movida diante do altar. A. Ações de graça. A fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia-lhe bolos e coscorões ázimos, amassados com azeite. Os bolos feitos da flor de farinha tinham de ser fritos. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico deveria ser consumida no mesmo dia. Os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifícios, de louvores. Tanto ontem quanto hoje somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente o Senhor. B. Voto. Nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam voto ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Neste caso específico, o sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia quanto no dia seguinte. No terceiro dia, porém, nada podia ser ingerido. O voto, por ser uma ação voluntária, requeria uma atitude igualmente voluntária e amorosa. O ofertante, pois, deveria participar das ofertas com a alegria, regozijo e ações de graça. Amados irmãos, nosso tema: ofertas pacíficas, ações de graça e também o voto. Nós estamos estudando o livro de Levítico, onde trata da prática da oferta, onde se colocava o animal e o vegetal. E na tipologia nós sempre aprendemos que o grão de trigo é Cristo, e o azeite é o Espírito Santo, e o incenso é a nossa adoração e o nosso louvor. Tudo isso faz parte de um conjunto de leis de culto em que nós estamos aprendendo como nós servir melhor ao nosso Deus. Vale lembrar que a oferta de ações de graça, certo? Ações de graças, ela vem para a ceia do Senhor. Por que ela vem para a ceia do Senhor? Olha como é forte. Ó, Jesus morre aqui e nós estamos aqui, ó, oferecendo o que? O cereal, o vegetal. Nós estamos oferecendo ofertas de manjares. Comer o manjar, o pão. Amados irmãos, nós temos que saber distinguir vários termos da Bíblia. Nós aprendemos na aula passada que sacrifício é entregar partes da oferta e reter parte para ser comida. O holocausto é a entrega total dos alimentos, ou de um sacrifício de um boi, carneiro e etc. Nós estamos aprendendo que a oferta vegetal é a mesma
a vegetal é a mesma de manjar. Por quê? Porque é o mesmo produto, só que o manjar já é o desdobado. Eu tenho um manjar flor de farinha, eu tenho um vegetal que é o trigo, e quando a Bíblia fala em flor de farinha, é o trigo finíssimo, o mais puro tirado. Com isso, quando eu falo em manjar, é o mesmo vegetal, sendo ele feito massa. Aí nós temos o pão, as bolachas, as tortas, tudo isso é o manjar, é o trigo já feito produto. Então nós aprendemos, meus amados irmãos, também é muito bom, irmãos, aprender. Por quê? Porque no altar, nós temos aqui, ó, que era apresentado o que? Quando fosse oblação. O que é oblação? Novamente, é massa. Se fosse no caso do animal, era carne. No caso do vegetal, é o sólido do vegetal. A oblação. Tá certo? Então se refere à massa e se refere também à carne do animal. E se fosse libação, quando a Bíblia trata da libação, é tudo relacionado a líquido. Então, podia ser o sangue do animal, podia ser o vinho e assim por diante. Então, quando se tratava da oferta vegetal, nunca se colocava toda ela aqui. Só se colocava o punhado no altar. Com isso eu posso ver que esse punhado aqui é chamado de memorial. Aí na sua Bíblia, esse aqui é o memorial, o punhado da oferta. E era apresentado todas as vezes quando se apresentava o animal. Sempre foram juntas as ofertas, sempre foram juntas no decorrer da história. Aí nós vemos aí, na nossa própria leitura bíblica em classe, Levítico capítulo 7, versículo 12, Levítico capítulo 7, versículo 13. O que é isso? Eu tenho o versículo 12, sem fermento. Ó, isso eu estou falando da oferta de graça. Quando for falar da oferta de graça, tem permissão por Deus colocar com fermento. Pode olhar, versículo 13, ó. O 12 sem fermento, o 13 com fermento. Com isso, como a Santa Ceia, a gente chama a Ceia do Senhor, nós temos o pão e aquela discussão inteira. E aí, o pão é com ou sem fermento? Irmãos, a ceia é uma oferta de ações de graça. Então pode ser com ou sem, porque ela é feita em ações de graça. Porque nela está o que? Ó, o cereal, o manjar, o vegetal. Nós ofertamos o que? Uma ação de graça ao nosso Deus quando nós participamos da ceia. Aí Jesus veio com a sua parte animal, o seu corpo e o seu sangue. Então sempre anda junto, oferta vegetal com oferta animal. Então nós cumprimos o Levítico. Levítico, suas leis são cumpridas. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando de ações de graça. Paulo também fala sobre isso em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, que diz que nós não podemos estar ociosos, preocupados com nada desta vida, por qualquer motivo. Antes apresentai a Deus com súplicas, orações, aí diz o texto, estou colocando assim, para os irmãos ver, C-O-M, com ações de graças. Então é uma doutrina bíblica. Paulo mostra que é uma doutrina bíblica. No livro de Levítico fala que essa doutrina são por gerações e estatuto perpétuo que Deus deu a Israel, e diz por gerações. Com isso, não é uma doutrina que a gente vê na dispensação do mistério e nem na dispensação da graça.
ela é por gerações. Enquanto houver pessoas nessa terra, Deus requer com ações de graça. Com isso, ela vai muito além da plenitude dos tempos. Ela vai muito além do milênio. Ela está nas gerações das pessoas que Deus quer que ela participe com ações de graça. Com isso, meus amados irmãos, muitas das vezes nós oramos e nós não somos atendidos, porque faltou algo. Está escrito que quando alguém ora e não recebe, é porque não orou como convém. Esse convém, Filipenses 4 e 6, está faltando ações de graça. Com ações de graça. Muitas das vezes, a oração, quando lhe falta o que deve, o que convém, porque muitas orações não são respondidas, com isso fica na memória de Deus, assim como Cornélio fez as suas orações, que ao inverter, ele apresentava ações, mas não tinha Jesus. Com isso, vocês observam que ficava na memória de Deus. Todas as vezes quando a gente pede e não recebe, está na memória de Deus, mas é porque faltou algo. Deus sempre diz sim. O problema é que a gente nunca chega com um amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos falando das ofertas de ações de graça e tratando sobre o voto, uma coisa muito séria. O voto, glória a Deus, poderia ser por voto. Nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor. Muitas pessoas ainda hoje fazem os seus próprios votos. O voto é bíblico. Vocês podem ver isso lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 ao 6, que Deus faz levantar um anjo quando você faz um voto a Deus. Então nós podemos ver que Deus, ele levanta um anjo para assistir quando você fala em fazer um voto diante de Deus. Irmãos, os princípios para fazer um voto. Primeiro, você tem que ser uma pessoa de palavra. Se você tem palavra com os homens desta terra, esse é o princípio para fazer um voto. Muitas das vezes a gente fala você, mas no geral, as pessoas não têm palavra. Com isso, quando elas fazem o voto, aí depois chega com cara de pau e diz, não sabia que era para fazer assim. Muitas das vezes as pessoas vão fazer o culto com ações de graça, manda aquele papelzinho, aquele bilhetinho para o dirigente, e o dirigente começa a ler. A irmã fulana, o irmão cicrano está pedindo um culto em ações de graça. Mas é um culto totalmente sem ação, porque ações de graça tem que ter o memorial. E o memorial era apresentado bolos, tortas, pães, tudo isso em memória de mim. Até a própria ceia tem o pão e tem o vinho. Olha como a Bíblia é linda, irmãos. Então, quando fizer o voto, é forte. A Bíblia diz que não pode demorar. Por isso que está escrito, quando for em questão de voto, nós estamos dentro da lição. Pode se fazer até o outro dia. Irmãos, o não cumprimento do voto é o não cumprimento de uma dívida para com Deus. Por isso que adverte o escritor aos Eclesiastes, o sábio Salomão. Se for para votar e não cumprir, é melhor que não vote. Porque o mesmo anjo que assiste a tua bênção, e se não cumprir o voto, é ele quem vai destruir todas as obras das suas mãos. Seja justo diante de Deus quando votares. Nós vemos na Bíblia pessoas que fizeram o voto. Nós vemos o caso do Jacó,
se o Senhor me der pão para mim comer, veste para mim vestir, Ele será o meu Deus, diferente do que aconteceu com Ruth e Noemi. Noemi tinha o Deus de Israel, mas Ruth, ela declarou, até mesmo sem voto, porque estava convicta: o seu Deus, Noemi, é o meu Deus. Há coisas que não precisa votar, é só ter palavra, é só dizer que Deus é o Deus das consolações da sua vida. Com isso, Deus lhe aceitará de uma forma gloriosa. Aí nós podemos ver, meus amados irmãos, o caso de Jacó, quando ele vê aquela escada, aí diz que os anjos subiam e desciam. Imagine anjos de Deus com asas, ter que subir degrau por degrau, descer degrau por degrau naquela escada. Lá em João, Jesus disse que aquela escada era o próprio Jesus, porque os anjos subiam e desciam no Filho de Deus. Com isso, nós temos que aprender. Para poder voar, que é a capacidade normal de um anjo, eles agora, para subir e descer, tinha que usar uma escada. Isso é uma forma de nós apresentarmos diante de Deus, porque quando nós subimos uma escada, nós dobramos sempre um joelho. Com isso, fala das nossas humilhações perante o Senhor quando estamos em oração. Por isso que quando Paulo fala em Filipenses 4 e 6, diz o quê? O texto é bem claro: com orações e com súplica. É diferente oração e súplica. Um certo pai perdeu um filho porque o filho não ficou em casa, não quis receber as instruções do pai e saiu pelo mundo afora. E o filho ficou doente e mandou um bilhete para o pai, pedindo que o pai tivesse compaixão, pedindo que o pai pudesse o ajudar na sua enfermidade. Mas aquele pai não sabia muito bem ler. Levou aquela carta para um açougueiro. E o açougueiro, que trabalha com sangue, que não tem muita leitura, começou a ler aquele texto. Seu filho está pedindo que você mande aí alguma coisa para ele, um dinheiro. E aquele pai, ao ouvir o açougueiro lendo a carta, pensou logo no que o filho tinha feito e desprezou o filho. Mas depois a mãe disse, sempre a mãe está lá na súplica: vamos levar essa carta para outra pessoa ler. E levaram para um médico farmacêutico ler a carta. E diante daquela leitura: olha, pai, estou pedindo. O médico farmacêutico lendo aquela carta, já aquele médico estudado, e agora lendo aquela carta como uma súplica, aquele pai, ele disse na sua consciência: quanto é que ele precisa mesmo? Com isso, nós aprendemos que quando nós não somos atendidos, é por falta da súplica também. Nós podemos até orar, mas a súplica pode fazer Jesus chorar. Marta e Maria falaram as mesmas palavras, mas uma fez Jesus chorar, quando ela disse: aquele a quem tu amas. Glória a Deus. A súplica é importante. Por quê? Porque toca no coração de Deus, porque Deus é amor. Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa lição também trata sobre Davi. Davi, que foi o chefe do louvor. Era ele quem dava diretrizes sobre a doutrina, o ensinamento que o louvor coloca à disposição na adoração a Deus. Asaf e outros, ao produzir os seus louvores, levavam até Davi para poder Davi assinar embaixo. Com isso, nossos pastores, líderes de igrejas, eles precisam exatamente dar o aval nos hinos quando são cantados em suas igrejas.
porque é ele o Davi, é ele o líder, aonde pode exatamente trazer exatamente sobre o louvor como deve ser escrito doutrinariamente. Com isso, muitos pastores, líderes são reféns de grupos de louvores da sua própria igreja. Eles, muitas das vezes, só têm um grupo de louvor, que deveria ter 2 ou 3 grupos, porque quando um não se submetesse à doutrina, por que, irmãos, isso? Porque tem muitos louvores que são contrários na letra à palavra de Deus. Há muitos louvores dizendo que Jesus tem que tirar pedra. Na verdade, quando é nós que devemos tirar pedra. Outros dizem que Jesus tem que fazer para mim. E é só Jesus tem que fazer. Várias e várias vezes no mesmo hino. Jesus faz para mim, Jesus faz para mim. Mas em nenhuma vez está escrito o que você deve fazer para Jesus. São hinos totalmente contrários ao que nós estamos estudando. Amados irmãos, ações de graça é sério. E para concluir, olha que coisa importante, essa parte aqui. As ações de graça, ela é muito importante, mas importantíssimo mesmo. Por quê? Porque ela foi questionada por demônios. Sim, Lúcifer foi um luzeiro, um guardador do tesouro de Deus. As suas próprias vestes eram de luz. Na verdade, havia pedras preciosas. E ele era um secretário, um funcionário de Deus. E ele sabe muito bem essa questão da ação de graça. E ele é contrário, ele questiona essa atitude. Para que fazer isso? Para que isso? É ele que questiona. Quando vocês verem, concluindo aqui essa parte, muito importante, irmão. Quando vocês verem, olha aqui. Eu tenho o Abraão, ele vai sacrificar aqui, no altar. Esperar o fogo de Deus descer sobre o seu sacrifício. Só que tinham as aves, os corvos, ave de rapina, doido para comer o sacrifício, doido para comer o holocausto. Só que Abraão, a Bíblia diz que exotava, ou seja, expulsava as aves através de uma madeira, de um pedaço de pau na mão, e assim expulsava essas aves para não comer o sacrifício. Muitas das vezes o sacrifício era comida de urubu, porque Deus, ao rejeitar aquele sacrifício, a carne apodrecia e só servia para ser comida de urubu. Com isso, meus irmãos, Satanás é tipo desses urubus. Quando nós vamos fazer uma oferta de ação de graça ao nosso Deus, os urubus estão de olho. E se o urubu triscar, tocar na sua oferta, já levou tinta. Por quê? Porque está escrito assim, na lei de Levítico, se alguma coisa imunda tocar na sua oferta, aquela oferta não pode mais ser comida. Ela tem que ser levada por fogo. É lindo, né, Levítico? Por quê? Porque já é anátema, porque já foi tocado no imundo. Então Satanás é exatamente esses urubus que sempre estão descendo nas ofertas. E se nós não formos um crente como Abraão, tem que esperar essas aves de rapina quando descer e tacar-lhe o martelo na cabeça. Nós temos que apresentar a nossa oferta ao Senhor de uma maneira que o Senhor venha se agradar, limpa, saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente faz aquele bolo, como tem muitos olhares de urubu doido para comer aquele bolo, e sendo aquele bolo uma oferta que a gente vai fazer em ações de graça no culto, quando a gente faz em qualquer ocasião ao nosso Deus. Então, meus irmãos, concluindo a nossa aula,
não demore quando você fizer o voto. Por quê? Porque o mesmo anjo que se levantou para te assistir é o mesmo anjo que vai destruir as tuas obras. Isto é muito forte. Quem fizer um voto tem que cumprir muito rápido. Por quê? Porque você está sendo assistido por anjo. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo de 4 ao 6. Deus te abençoe e te guarde. Amém.